Uma alegria poder estar com vocês em mais uma oportunidade, dando prosseguimento a estas etapas de transição que, pela misericórdia do Senhor, por sua graça infinita, tem transcorrido em perfeita paz, tanto aqui como em Campos Belos. Na semana passada tivemos a honra de receber ali o reverendo Fábio, meu amigo, ladeado pelo pastor Clésio, pela sua esposa Corina, pelos seus filhos. E durante 2 dias nós estivemos juntos ali com a nossa igreja e experimentamos ali calores. Primeiro o calor da região, que estava bem acentuado, e o calor da irmandade, o calor fraterno. Que o Senhor nos abençoe, e eu quero pedir a você que continue orando por essa transição, para que o Senhor nos abençoe e que a cada dia nós estejamos mais próximos uns dos outros. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês o texto da primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 a 6. Primeira carta de João, capítulo 4, verso de 1 a 6. Vou pedir aos irmãos que, por gentileza, se coloquem de pé para que possamos juntos fazer a leitura do texto. E como esse texto é endereçado a vocês, eu vou explicar daqui a pouco por quê. A vocês que eu falo igreja, tá? Gostaria que os irmãos lessem comigo. Gostaria de conhecer a voz da igreja na leitura da palavra do nosso Senhor. Vamos juntos fazer uma leitura congregacional do texto. E diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual já tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como já oramos, podem os irmãos se assentar. E eu quero contar uma breve história de um rapaz chamado Javier. Javier, um rapaz de origem latina, vivia nos Estados Unidos, sem emprego, passando dificuldades com a sua família, fazendo um bico aqui e ali. E nesse ínterim conheceu alguns homens de fé, homens cristãos, que, conhecendo um pouquinho mais de perto, reconhecendo a sua diligência, ele era muito hábil em serviços manuais, começaram a cuidar de Javier, até que, por indicação de um deles, Javier chegou a uma pequena indústria e trabalhava ali muito feliz, pois dali tirava o seu sustento. Javier era também um servo do Senhor, um homem muito grato a Deus por tudo que fazia em sua vida, e mesmo em meio às dificuldades que vinha atravessando, ele não era de reclamar. Ele e sua esposa, muito crentes, oravam sempre ao Senhor e eram muito agradecidos a despeito da simplicidade em que viviam. Um dia, Javier está trabalhando com muita satisfação e é chamado na sala da gerência. Um colega chega e diz: olha, o chefe quer te ver. E ele então, sem nenhuma dificuldade, vai até lá, e chegando à sala está o chefe sentado com um outro representante da empresa ao lado, e diz: olha, Javier, eu quero conversar com você, na verdade eu tenho uma proposta a te fazer,
Nosso departamento de transporte está precisando de um gerente e eu estou avaliando alguns perfis e pensei em você. Então é um cargo diferente, com mais responsabilidades, mas com um salário maior. Você teria interesse? Ele, opa, claro, seria muito bom. Ele, então, é o seguinte, eu vou chamar você para trabalhar um turno nesse departamento semana que vem. Só que eu quero te fazer um pedido especial. Você vai fazer um relatório, e nesse relatório você vai constar o que recebeu. Vão chegar para você relatar ali 17 caixas. Mas aí você vai fazer o seguinte, vai relatar só 16. Porque eu quero fazer uma coisa com a que sobrar. Javier ouviu aquilo e ficou assim preocupado. O gerente o encarou e disse, você está no meu time, né? E ele ficou assim, pensativo, e disse, não, mas não precisa me responder. Vai para casa, pensa, e amanhã, 10 horas, você volta aqui para me falar qual é a sua decisão. E ele então foi, saiu dali preocupado, cabisbaixo, porque ele percebeu a dificuldade da proposta. Ele percebeu que havia ali, não é, uma inclinação a uma postura corrupta. E ele saiu pensando o que o chefe quer desviando essa caixa. E ele chegou em casa, compartilhou com a sua esposa, e ela ficou preocupada porque viu nisso uma ameaça para a estabilidade que eles já começavam a reconstruir a partir do emprego de Javier. E ela então até chegou mais, amor, custa nada você fazer o que ele está pedindo. Ele, não, minha querida, isso é errado. Nós vamos envergonhar a Deus se aceitarmos essa proposta. Ele, vou fazer o seguinte, 10 horas eu vou lá conversar com ele, eu te ligo. Se o telefone tocar, você já sabe, eu tenho alguma notícia para te dar. E ela ficou em casa orando, ele foi trabalhar, bateu lá na porta do escritório. E entrou, cumprimentou os chefes. E o chefe perguntou, como é que você está, Ravi? Eu estou bem. E o senhor? Ele, eu ainda não sei. Essa foi a resposta do chefe. E aí ele disse, então, pensou na minha proposta? Ele disse, pensei. E aí, você está no meu time? Ele disse, não. O que o senhor está me pedindo é errado, eu sirvo a Deus, eu não posso mentir nesse relatório. Se eu fizer isso, se eu trair o meu Deus, eu não serei digno da confiança de ninguém. Então, não dá. E o chefe então encarou e disse, você sabe o que pode acontecer com o seu emprego aqui? Ele disse, sim, senhor, eu sei. Infelizmente, mas eu não posso fazer o que o senhor me pediu. O chefe então levanta-se, estende a mão e disse, me permita te cumprimentar. Porque ao longo de muitos dias eu tenho entrevistado várias pessoas e sinceramente eu não achei ninguém digno de receber essa tarefa. E eu já estava ficando até desanimado, porque achei que não ia encontrar ninguém. Obrigado por sua integridade. Isso, infelizmente, é muito raro. É interessante que situações como estas acontecem cotidianamente. Não é raro, não é difícil que nós, vez por outra, estejamos diante de dilemas que colocam em xeque a nossa fé, o nosso caráter e o nosso compromisso com Cristo Jesus. O texto que lemos, meus irmãos, é um texto fantástico. Eu tenho amado estudar as cartas de João. Porque João, o João que temos aqui, é o mesmo João que escreve o Evangelho. É o mesmo João que mostra Cristo ao mundo. É o mesmo João que está ali apresentando Jesus como o Salvador. Esse mesmo João está aqui falando de Jesus, mas não está apresentando Jesus como o Salvador. Mas está apresentando Jesus como o Senhor daquele que o reconheceu como tal. Daquele que o percebeu como Senhor de sua vida. João está escrevendo à igreja. No Evangelho, João está escrevendo ao mundo. Mas nas suas cartas, ele tem o intuito de falar ao coração do povo de Deus. Daqueles que já haviam sido resgatados pela graça do Cordeiro. E o objetivo de João aqui é mostrar a essas pessoas que eles
de fato, já possuíam a vida eterna. Como assim, pastor? Porque na igreja dos tempos de João havia grandes confusões. Líderes maliciosos estavam se levantando e pregando outro tipo de evangelho, mostrando um outro tipo de Jesus para as pessoas. E muitos daqueles irmãos estavam se enveredando por esses caminhos. João lutou ferrenhamente contra o gnosticismo, que era uma espécie de doutrina, aqui, entre aspas, tá? Porque isso não é doutrina, que apresentava um Jesus diferente, que apresentava um evangelho pautado em conhecimento, filosofia, esoterismo e uma série de coisas. E esse tipo de ensino estava ganhando o coração das pessoas, e João então se vê na necessidade de mostrar à igreja que ela já havia sido salva, que ela já havia herdado a vida eterna, que ela não precisava de incrementos na sua fé para agradar ao Senhor, como vinham ensinando esses mestres gnósticos. Ao longo das cartas, e especialmente aqui na primeira carta, João vai nos mostrar que o cristão ele deve ser capaz de passar por pelo menos 3 provas, 3 grandes provas. A prova social, que é a prática do amor, a prova doutrinária, que é o teste do seu conhecimento, e também um teste moral, que é como o povo de Deus se relaciona com o mundo. E aqui nesse texto em específico, nós estamos vendo, meus queridos, a aplicação desse teste doutrinário. E para nos mostrar isso, João vai nos falar aqui sobre um cristão comprovado. Quem é ele? Como vive esse tipo de cristão? Será que eu e você passaríamos no teste? Será que eu e você seríamos capazes de sermos aprovados nesse teste que o próprio Senhor Jesus propõe para nós? Como vive um cristão comprovado? Do que consta a sua vida? Um cristão comprovado, primeiramente, ele possui algo, meus irmãos, que é indispensável. Um cristão comprovado é reconhecido por seu filtro doutrinário. Observe aqui os versos de 1 a 3. Quando João escreve: não deis crédito a qualquer espírito, provai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. É interessante que esses mestres gnósticos, eles tinham algo que era especialmente atraente, porque eles se reconheciam como enviados, eram dispostos, eram pessoas que estavam engajadas no desenvolvimento de suas falsas doutrinas, eram homens diligentes, e isso lhes dava certa credibilidade dentro da igreja. Mas João se levanta para dizer: cuidado, experimentem essas pessoas, provem seus espíritos, veja se o que eles estão falando é verdade. E como fazer isso? João começa aqui a ensinar: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo espírito que não o faz, não procede de Deus. O que João está dizendo é o seguinte: para que você possa perceber o erro, é preciso que você esteja imbuído da verdade. É preciso que você conheça cabalmente a verdade. Só assim você terá condições de fazer um exame acurado daquilo que te é oferecido. Há um pluralismo, há muitas verdades sendo apresentadas, vendidas, concedidas, emprestadas. E a bem da verdade, as pessoas têm comprado sem nenhuma observância. As pessoas têm adotado certas coisas. E é por isso que hoje nós temos tanto sincretismo, até mesmo dentro das igrejas. Porque a gente mistura tanta coisa, porque ela vem de uma forma bonita. E João vai mostrar que muitas vezes a heresia ela não vem com aquele caráter duro, de impacto, mas ela vem travestida de verdade. E dessa forma, muitas vezes nós compramos sem perguntar nada. Mas o que é necessário para que você possa saber se aquilo que está sendo passado a você é verdade, é se o que está sendo dito está de
acordo com a palavra do Senhor. Me chamou a atenção, certa vez, algo interessante, porque nos Estados Unidos há um teste muito legal feito com as pessoas que trabalham com dinheiro. Obviamente, todos vocês sabem que é um problema mundial a falsificação de dinheiro. Mas o que os Estados Unidos fazem para que as pessoas que trabalham em instituições financeiras, bancos, etc., não sejam logradas? Eles não gastam 1 minuto ensinando as pessoas a conhecerem uma nota falsa. Mas eles tornam essas pessoas, esses profissionais, especialistas em uma nota autêntica. E dessa forma, conhecendo tão bem uma nota verdadeira, no momento em que eles colocam os olhos numa nota falsa, eles a reconhecem de pronto. Dessa mesma maneira deve viver o cristão. Quanto mais você conhecer o Evangelho, quanto mais você se aprofundar na doutrina de Jesus Cristo, mais sensível você vai se tornar a tudo aquilo que for discrepante com a sua palavra. Esse é o filtro doutrinário que consta de um cristão comprovado. Ele é capaz de discernir as coisas pelo que ele conhece. Portanto, não seja simplório, meu irmão. Não seja simplório. Conheça. Porque só assim você vai conseguir manter pura a sua fé. Como é que você caminha pelo mundo hoje? Como é que você filtra as diversas doutrinas que existem por aí? Como é que você lida com o esoterismo? Como é que você lida com as palavras adocicadas que muitas vezes a gente vê em tantas formas de ensino e de religião? Somente pelo conhecimento da palavra isso é possível, porque um cristão comprovado, ele possui filtro doutrinário, mas ele possui também, em segundo lugar, um selo comprobatório. Filtro doutrinário, selo comprobatório. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam possuir sentimento de pertença. Sentimento de pertença é você saber a quem você está ligado. É você saber quem manda no seu coração. É você ter a certeza a quem você serve. João está dizendo para que nós vivamos fundamentados em Cristo. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. O espírito do mundo é o espírito do engano, é o espírito do anticristo. É o espírito que se opõe a Deus. O espírito que nos rege, meus irmãos, é o espírito que nos conduz para cada vez mais perto do Senhor. E é por causa dele que você pode vencer. E é por causa dele que você tem condições de driblar o engano, de seguir firme a sua trajetória, de não ceder a convites escusos, de não abraçar verdades equivocadas. Somente assim, fundamentados, baseados em Cristo Jesus, podemos nos orientar decisivamente. Sabe por quê? Porque Cristo foi aquele que nos outorgou o seu Espírito, que por sua vez tem a responsabilidade de nos manter alinhados com o ensinamento que recebemos do Senhor. Portanto, esse Espírito, ele testemunha de Cristo, para que nós sejamos também suas testemunhas. João está falando aqui, não de mero conhecimento, como pregavam os gnósticos, que diziam, você tem que conhecer, você tem que transcender. Você já parou para prestar atenção no que diz a filosofia? Pelo conhecimento nós cresceremos cada vez mais. O Jesus que ensinam não é assim como parece. Ele nem sempre foi o Filho de Deus, mas ele se tornou o Filho de Deus em determinado momento. Era esse tipo de coisa que os gnósticos ensinavam. Mas o Espírito do Senhor é justamente aquele que nos leva a confessar Jesus como nosso Salvador, como sendo Filho de Deus. E é isso que nos comprova, porque este é o ministério do Espírito Santo em nossas vidas, nos confirmar como filhos do Senhor.
É Ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que comprova a sua fé? Você já se fez essa pergunta? Que tipo de cristão eu sou? Que provas eu dou de que eu sou diferente? Que provas eu dou de que eu tenho um brilho diferenciado em mim? São questões, meus irmãos, que nós cotidianamente devemos fazer. Porque um cristão comprovado possui esse selo que confirma quem ele é, que atesta a sua condição. E isso vai nos levar a um terceiro e último ponto, que é o padrão originário, ou padrão de originalidade. Verso 5 diz: eles procedem do mundo, os falsos espíritos, os falsos profetas. Eles têm a sua origem, eles têm a sua gênese, eles têm uma marca. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Percebam que há no padrão dos falsos, no padrão das heresias, há uma coerência. Eles são do mundo, falam do mundo e têm a atenção do mundo. Mas João segue dizendo, porque o interesse dele é mostrar à igreja quem de fato ela é. E ele vai começar a nos falar aqui no verso 6 que somos de Deus. E aquele que conhece a Deus nos ouve. Portanto, há igualmente uma coerência. E aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esse padrão originário começa a ser reconhecido pela sensibilidade à voz de Deus. Reconhecer a voz de Deus é um dos primeiros aspectos de alguém que de fato é comprovadamente um servo do Senhor. Ouve. Qualquer um que não preste atenção, que não siga as orientações do Mestre, não é digno dele. Mas os servos do Senhor Jesus são sensíveis à sua voz. São seus amigos. O mesmo João, lá no capítulo 15 do seu evangelho, vai dizer que os amigos de Jesus lhes são obedientes. E a obediência não pode ser construída, sem sensibilidade à sua voz. Você só obedece, você só segue aquilo que você reconhece como verdade. Portanto, esse padrão originário é marcado pela atenção. E essa atenção marca a procedência divina daqueles que servem ao Senhor. De onde procedem? Do Senhor. E nesses o Senhor se faz presente, e não apenas isso. Ele habita, ele fica, ele permanece. E nisto reconhecemos o Espírito da verdade. Porque Deus, meus irmãos, o nosso Senhor, é a fonte onde o cristão se dessedenta, onde ele mata a sua sede, onde ele se fortalece, onde ele se alimenta. Mas os mundanos não, eles possuem uma procedência nefasta, seu discurso é mundano, a conveniência é a sua perspectiva e o erro é a consequência. Por quê? Porque são governados por esse espírito de erro. São governados pela heresia, são governados pela mentira. Mas o cristão comprovado é governado, conduzido, orientado pela verdade. E mais uma pergunta se dirige a nós. Como atestamos a nossa originalidade? A ideia de originalidade não diz respeito aqui a sermos inéditos, mas a termos o nosso fundamento baseado, pautado em Cristo Jesus. E é disso que João está falando. Vocês têm o melhor fundamento. Vocês têm tudo para viverem completamente felizes.
Vocês têm tudo para serem vitoriosos. Vocês não precisam se apegar à mentira. Vocês não precisam incrementar o evangelho. Vocês não precisam de invencionices, porque vocês já têm tudo. E o que vocês possuem é belo, é forte e é poderoso. Portanto, cristão, viva de forma comprovada. Utilize seu filtro doutrinário. Não permita que mentiras acessem o seu coração. Use, mostre, apresente o seu selo comprobatório. Não viva como se você fosse uma falsificação, mas também siga o seu padrão originário. Continue da maneira como o Senhor te ensinou. Ande nas pegadas de Josué. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha-se firme no caminho proposto pelo Senhor. É assim que um cristão vive. E esse é o cristão comprovadamente envolvido com a vontade do Senhor. Amém?